Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Tem alguém que é a primeira vez? Muito bem. Hoje é voltado para a família e hoje a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente ouviu nesses dias, os nossos irmãos vindo aqui ensinar um pouco para a gente. Porque aqui todos nós estamos procurando o melhor, a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Boa noite ao pessoal também que está acompanhando a gente pelo Instagram. Também sejam bem-vindos e que vocês daí também possam receber a bênção de hoje. O que a gente mais quer é entender o que acontece com a gente. As nossas lutas, as nossas dificuldades. E toda vez, todos nós ficamos com raiva, revoltados, porque a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Não é não? Porque com a gente tudo acontece. O meu vizinho não. E meu vizinho nem reza, meu vizinho nem faz nada, às vezes nem trabalha, e a vida dele parece tão boa, né? A grama dele tá verdinha e a minha tá aí. Levanto cedo, trabalho em casa, os problemas acumula. Eu rezo e nada modifica. Meu vizinho, vamos falar, eu não sou palestrante, eu sou conversadora. O meu vizinho bebe cachaça, o meu vizinho é usuário, o meu vizinho não trabalha, vive nas costas da mãe, da mulher, e a vida dele é melhor do que a minha. A gente para de prestar atenção em nós e vamos prestar atenção no outro, sem saber que Deus é tão perfeito e faz tudo tão perfeito, que aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que é viciada, aquela pessoa que é doente, aquela pessoa que é morador de rua, todo ser que faz parte da terra, que é vivo, que é perfeito ou não, que tem religião ou não, tem um propósito nesse planeta e em nossas vidas. Todo ser, não podemos julgar e condenar. E nós temos um sério defeito: falar mal do outro, seja meu irmão, seja meu amigo, inimigo. A gente fala mal, a gente consegue observar só o que é de ruim e esquece as coisas boas, mas a gente ressalta só a ruim e joga mais energia ruim naquela pessoa. Eu não sabia, hoje estudando para vir falar com vocês, eu descobri, porque a gente descobre que todas essas pessoas, doentes ou não, usuárias, que a sociedade condena, nós condenamos, tem um porquê nesse planeta, na jornada da vida. Aí o que é mais fácil? Eu julgo, falo, mas quando é para pegar um prato de comida e dar, a gente não faz, a gente não consegue. Quem dirá, gente, um abraço? Quem aqui tem coragem de estar passando na rua, ver um morador de rua, usuário ou não, tanto de drogas quanto de bebida, sentir que ele precisa de um abraço? Levanta a mão quem faz isso, quem tem coragem. Quem tem coragem de chegar nele e falar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de apoio? Porque se nós que estamos aqui tentando melhorar, fazer a nossa reforma íntima, é difícil, imagine o nosso irmão que vive nessa situação, o quão é difícil. E muita gente pensa que é por querer.
falta de vontade. E não é, meus irmãos. Do mesmo jeito que a gente está aqui, com as nossas contas a pagar, vamos dizer assim, mas nem tudo é assim, que tem muita coisa que a gente pede, a gente procura, a gente está quietinho, a gente vai lá e procura. Eles também têm, eles estão se purificando também. Quem sabe daqui mais 2 ou 3 encarnações, esse mesmo usuário, esse mesmo morador, ele está sentado aqui, ó, junto com a gente. Então, em vez da gente julgar, ignorar, desprezar, sentir pena, não podemos sentir pena também. Porque aquilo ali é bem para eles. Pois com essa situação, eles estão se purificando. Porque a nossa alma, cada reencarnação, vai se purificando, vai se melhorando. E trazendo isso para dentro do nosso lar, vamos praticar. Vamos ter mais paciência com os filhos, com o marido, com as esposas. Vamos ser mais companheiros, ser mais família. O mundo está evoluindo. A tecnologia, amanhã já tem uma que supera a de hoje. Mas o que Deus deu está acabando. Você não vê multiplicando. Que é a família sentar, fazer uma refeição, ver um filme, conversar, brincar, passear. Porque o mundo dá coisas que te prende, que te faz ali, ó, é um mundo de ilusão. E com isso, nossa família vai se deixando cada dia mais. O papel da mãe e do pai é resgatar. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar muito, mas a gente tem que ter esse tempo para os filhos. Os filhos revoltados, que brigam, que a mãe não entende o que está acontecendo e bate de frente, começa a orar por esse filho. Porque a criança, quando, desde a geração, quando é sementinha, ela sente tudo e de todos, principalmente da mãe. Um exemplo. Eu tô grávida. E aí, eu quero muito ter uma menina. E hoje tem a tecnologia de saber o sexo. Mas até lá, eu tô pensando que é uma menina. E eu já dou carinho, já falo, o marido também já fala, já escolhe nomes e vai toda aquela vibração boa e tal. Chega lá no dia de fazer o exame, é menino. É uma frustração. É uma, entre aspas, decepção, porque queria tanto uma menina ver um menino. A criança sente. Ela não tem um ouvido já formado para... Ela tem informação, mas ela ouve e traz aquilo. Aí cresce, ela sentiu isso, rejeição. Aí por isso tem muitos adultos que falam, gente, minha mãe não me ama. O filho não sente isso. E vai aquela revolta, aquela luta para conseguir dar carinho, dar amor, dar atenção. E a mãe e os pais não lembram disso, porque realmente, gente, na nossa cabeça, a gente não pensa, porque a gente não quer machucar o nosso filho. Mas machuca. Eles sentem igual a gente. E como reverter isso? À noite, quando o filho estiver dormindo, conversa. Porque quem está machucada, a alma. Porque ele já assistiu uma alma e ouviu tudo, sentiu tudo. Conversa com ele à noite. A hora que ele estiver em sono profundo, vá ao quarto do seu filho, peça perdão. Meu filho, perdoa, a mamãe nunca quis te machucar. Eu te amo, me perdoa. E vai falando coisas boas. Ao passar do tempo, a relação muda.
vem o carinho, vem o perdão. E isso é com a nossa vida. É com o cotidiano todo. Maridos, esposas que se engalfinham, conversem, peça perdão para as coisas melhorar. Agora vamos falar um pouco das dificuldades, né? Que são as nossas jornadas. Porque tudo que é de problema, seja doença, seja desemprego, seja a perda de um amor, seja a traição de um amigo, a decepção, o sofrimento e a morte de um parente, de uma mãe, de um filho, tudo isso juntando, são coisas que vêm para ajudar a gente, só que a gente não consegue ver. São coisas, dificuldades que vêm para mudar a gente, para a gente olhar para dentro da gente, a nossa reforma íntima. Se hoje eu falo mal de alguém, eu vou tentar me policiar, não vou falar, vou exaltar a qualidade. Vou começar a rezar, pedir a Deus, porque a doença veio para me fortalecer, veio para fortalecer a minha alma. Eu vou passar por aquela doença e vai limpando e a gente vai se melhorando. Mas a gente tem que olhar dentro da gente o nosso defeito. E é muito difícil você aceitar que tem defeitos. É muito difícil você aceitar que é egoísta. É muito difícil você aceitar que é orgulhoso. Se bem com orgulho, né? Você pode até assim, tem gente que respira e fala assim, eu sou orgulhosa, e daí? Acha isso como, né? Tipo assim, né? Mas também é um defeito que tem que ser corrigido. Mas eu só posso fazer isso a partir do momento que eu me reconheço, eu me conheço. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que vou sofrer a vida inteira. Eu não sou isso. Se Deus me deu esse sofrimento aqui agora, Ele vai me dar força. E eu vou passar por ele mais forte. E a gente só consegue ver depois que passa. Por isso a gente deve estar sempre presente com Deus, pedindo auxílio, pedindo ajuda, vigiai e orai. Tem uma montanha na nossa frente. Todos nós. Tem uma montanha gigante. A gente é desse tamanhozinho. Que temos que subir. Porque a gente pensa nessa vida agora. A gente já pensa quando a gente vai morrer. Exemplo. Tudo pensa agora. Eu vou trabalhar até os meus 40 anos. Depois eu vou aposentar. E eu vou curtir minha vida e vou morrer com 70, 80. Essa é uma mentalidade que a gente tem que mudar. Porque a alma, ela não morre. Nós não morremos. A gente reencarna e vai... Então, todo plano de hoje em diante que a gente for fazer, a gente vai fazer além, depois do desencarne, depois da morte. Exemplo, eu estou aqui, eu estou me tornando uma pessoa boa e até depois que eu morrer eu quero continuar ajudando, eu quero continuar evoluindo, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar me tornando uma pessoa melhor. Lógico que não é da noite para o dia. Vamos rezar para que Deus dê força para cada um de nós subir a montanha, o quão alta ela seja. Cansou, para um pouquinho, respire e vamos continuar. Tudo que a gente vai fazer, põe Deus na frente. Chama seu anjo de guarda. Vamos parar de pensar no outro. Vamos olhar para o nosso umbigo e tudo que vier de pensamento ruim,
de julgamento, de preconceito, você se põe no lugar do outro. Poxa, se fosse eu. Lógico que amanhã, vocês estão ouvindo isso aqui, amanhã vocês não vão conseguir chegar e ver um morador de rua, um usuário e dar um abraço. Não consegue. Mas pode conseguir chegar e falar um bom dia, tudo bem? Começamos a praticar. Tem que ter um começo. E a reforma íntima é assim. Você não para nada da tua vida para você fazer. Você não muda nada da tua vida para começar a fazer. Deus quer os imperfeitos para poder moldar. Nós somos diamantes que estão sendo moldados. E vamos ser moldados com isso, sem preconceito, com compaixão, com respeito, com amor. Exemplo. Todos aqui vai num avião. Vamos fazer uma viagem longa. Em determinado momento, um exemplo para vocês pegarem como se começa uma reforma íntima. Entramos no avião, vamos viajar. Em determinado momento, o piloto fala: o avião deu um problema. No ar, vocês estão lá, então longe de chegar no destino. O avião deu um problema que tem que ser resolvido, senão o avião cai, morre todo mundo. Ele falou isso. Vamos ter que arrumar, né? Mas lá no próprio avião tem a pessoa e tem os meios de consertar no ar, durante a viagem. As pessoas preparadas, o instrumento certo foi lá e resolveu o problema. Chegou todo mundo com vida, alegre, no seu destino. O que quer dizer com isso? Não podemos, não precisamos parar a nossa vida para começar. Porque se o avião não tivesse um meio de continuar, mudar, continuando a sua viagem, não tinha lugar para descer. Entenderam? Não importa o ontem, já passou. Importa o hoje, o agora. E temos tempo. Temos tempo de mudar. Temos tempo de fazer. A principal coisa que a gente está aqui nessa terra é para ajudar o próximo. Mas quando fala ajudar, todo mundo pensa em dinheiro. Ninguém pensa com uma palavra amiga. Quantas pessoas já foram ali dos velhinhos, no albergue, fazer uma visita para os velhinhos, os vovôs, as vovós que estão lá abandonados? Só para conversar. Eu vim para conversar. Só conversar. Lógico, se tiver condição de levar algo para eles, melhor ainda. Mas só conversar. Tem muita gente doente, precisando de conversa. Só conversa, só de atenção, de carinho. E é isso que a gente está aqui para fazer. E aí a gente começa pela gente. Eu vou me conhecer, eu vou me perdoar e vou começar a agir. Minha família é complicada. Minha família, para não falar outro nome, fala abençoada, né? Porque dizem quanto mais você reclama, vem duas vezes. Se eu não parar com esse pensamento e essa energia, essa vibração, não muda. Porque a mudança tem que vir da gente. Eu não vou esperar o outro. Eu começo. Vou dar outro exemplo. Adoro dar exemplos. É da minha vida pessoal. Meu filho, né? Tá 27 anos. E o outro de 30. Então, assim, a partir do momento que eu percebi que surra, castigo, falar, que mãe fala, né, gente? Quem é mãe aqui que fala?
né? Pai muito pouco, né? A mãe só fala assim, seu pai vem ali. Menino quieto na hora. Meus filhos, exemplo, eu não, porque a gente tá, eu tô 1 ano e meio agora, né? Então a gente tem que mudar um certo ponto. E quando eu comecei a mudar com meus filhos, eles estranharam. E foi mudando, foi mudando, foi mudando. Belo dia, quando a gente conversou, ele falou assim, mãe, o que a senhora tem? A senhora está doente? O que a senhora quer? Olha para você ver. O que a senhora quer? Por que a senhora está me tratando assim? O porquê que a senhora está fazendo isso? Entendeu? A mudança partiu de mim. E quando muda em mim, muda em volta. Fácil, gente? Não é. Mas não é impossível. Mas é difícil, porque quando a gente passar essa fase, subir o degrauzinho nosso, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. E hoje é uma bênção. O horário, como que tá? Ainda dá? Entendeu? É um jogo de... É 1 ano, 2 anos? Não. É a nossa vida. Fazendo isso. A vida inteira. Porque tudo tem um porquê. E se a gente começar a focar só na dificuldade, mais dificuldade vem. Tem uma amiga minha que é assim, a vida complicada, financeira, familiar, né, aquela vida abençoada. E virou para mim e falou assim, mas Débora, se eu estou nessa situação, é porque Deus quer. E eu falei, gente, como assim? Deixei ela falar. Eu falei, fulano, vem cá. Por que Deus quer que você sofra? Deus não colocou você para sofrer, não. Deus te deixou você passar pelo sofrimento para você mudar você, que você é errada, você tem os seus defeitos, você tem que aprender. Você passa pelas suas dificuldades e melhora. Não é que Ele quer que você sofra. Vou cruzar os braços, Deus quer que eu fique assim, eu vou viver assim. Você morre até antes da hora. Creio eu, né? Porque tristeza mata, depressão mata, né? Então vamos sacudir, gente, porque na nossa casa o que a gente vem falando é sobre isso. É toda. Às vezes a gente chega e pensa, mas está falando isso de novo? É porque é isso, gente. É bater na tecla. É bater na tecla até começar. Porque uma sementinha aqui, outra sementinha ali, uma sementinha ali. Olha o que a gente pode fazer. E quando a gente vê um filho falar desse jeito, igual o meu filho falou, meus filhos falaram, eu falei, vixe, que vitória, né? Vamos aceitar o amor que o outro tem que dar pra gente. Se é só aquilo, mas ainda bem que está dando. Agora resta saber o amor que eu tenho para dar. A amizade, o carinho, o respeito. O que eu vou doar? Se a gente cruzar os braços, não fazer nada, é complicado. Agora a gente está passando por muitos... Eu falo coisas ruins. Eu não gosto de ver jornal. Eu não gosto. Não que eu me sintonize, nem eu não gosto. Eu vejo desenho animado. Tom e Jerry, Pica-Pau. Adoro. Que faz eu rir e esquecer da vida. Eu viro criança de novo. Então, eu não gosto de ver jornal. Porque, gente, antigamente jornal, você via notícia boa que te interessava, que te agregava. Tragédia, eu não gosto nem no meu celular, que quando começa a postar acidente, briga e tal, eu já excluo. Se a gente focar nisso, que tudo está acontecendo, guerras, acidentes de trânsito, suicídios, assassinatos, tudo que é de ruim que passa, a gente não sai de casa, a gente vai ficando deprimido. E a gente se liga nessa energia ruim.
Em vez da gente se ligar nessa energia ruim, vamos fazer uma oração para essas pessoas. Vamos colocá-las. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Pede a Deus para dar força para todos eles. Que eles possam melhorar, se melhorar e melhorar quem está em volta deles. Já é uma ajuda bastante grande que a gente pode fazer. E estava vendo uns vídeos, achei um poema? O que é isso? Que é frases que ajudam a gente a pensar um pouco melhor. Eu abri lá no Emmanuel. Eu nunca sei falar esse nome. Emmanuel. Isso. O do Chico, né? Tem um livro dele que tem cada coisa. E aí eu achei, me tocou isso aqui. E que leva a gente a refletir de tudo que a gente falou aqui hoje. Eu decidi cuidar da minha vida. Por que ele falou isso? Porque foi a Cecília que escreveu, o Espírito Cecília. Cuidar da minha vida. Alguém pode responder por que ela disse isso? Cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar? A vida é minha. Concordam? Por mais que meu marido me ame, por mais que meus filhos me amem, eles não vão cuidar da minha vida do jeito que tem que ser cuidada. Eles vão cuidar de mim, na possibilidade deles, do que eles sentem e pensam como cuidar de mim. Mas cuidar da minha vida é só eu, porque só eu sei das minhas dores, só eu sei da minha luta, só eu sei do meu corre. E quando eu decido isso, vocês vão ver, tudo muda. Não é que as dificuldades vão parar, vai ser melhor. Você passa com mais tranquilidade. Eu decidi cuidar da minha vida, lutar pelos meus sonhos. Olha que lindo, né? A gente tem que lutar pelos sonhos da gente. Priorizar o que acrescenta em nossa vida. Porque agora a gente está falando de nós. A reforma íntima tem que ser em nós, de dentro para fora. Decidi ignorar o que me traz peso. Tudo que for de pesado, que me angustia, que me deprime, que me põe para baixo, que muitas das vezes eu quero pegar de todo mundo e trazer para mim, isso é errado. Então, é a minha vida. Eu vou decidir não carregar mais esse peso. Focar nos meus objetivos. O que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu quero mudar em mim? Foca nisso e começa a trabalhar. Vou ter minha opinião própria. Eu não mais vou ser Maria vai com as outras. Desculpem as Marias. Mas é o que... Isso é um ditado que todo mundo conhece, né? Maria vai com as outras. Eu vou ter minha opinião própria. E não vou ter medo de falar. A gente não pode ter medo de discordar, de falar, não, isso está errado. Eu aprendi que estava errado. Ah, mas você a vida inteira fez isso. Fulano, não importa. O importante é que agora eu estou aprendendo e estou aqui para mudar. Eu não faço isso mais. E gostaria que você também mudasse. Agradar a todo mundo, nem Deus conseguiu isso. Então eu decidi agradar a Deus. Porque é Ele que me fortalece. É Ele que me recompensa. Recompensa não é bem isso, né? Mas
fica mais fácil o contato, a força, a fé e a esperança que Deus dá. Vou agradar a Ele e minha vida flui. Vamos valorizar quem nos ama. Vamos dar mais valor, dar mais atenção em quem realmente ama a gente. Vamos fazer isso na nossa família. Ter o pé no chão. Vamos ter mais o pé no chão. Ser mais seguros. Não ficar flutuando. Ideias acompanhando. Firme o pé no chão. Seja seguro. Não desistir mesmo que tudo pareça ao contrário do que o meu coração deseja. É muito comum a gente pensa uma coisa muito que a gente quer, deseja demais e está no meu coração e a gente chega até a sonhar, né? Mas nada acontece desse jeito. Deus manda o melhor. Vocês já ouviram aquela... chega até a ser um ditado, né? Você não conseguiu isso, tanto você queria, mas Deus vai te dar coisa melhor. E ao frigir dos ovos, a gente vê que é melhor mesmo. E acima de tudo isso, deixar Deus tomar a frente de tudo que é nosso, de tudo que é meu, de tudo que é relacionado a mim. Vamos deixar Deus tomar conta. E espero que hoje Deus tenha tocado em vocês, que a gente aprenda o que realmente é reforma íntima. Quando a gente fala reforma íntima, a gente pensa assim, igual a reformar a casa, né? A gente pensa reformar a casa, que dá aquele trabalho, faz aquela sujeira e muda a nossa casa, casa física. Mas não, reforma íntima é a nossa casa espiritual. A minha alma, o meu ser, fazer as mudanças necessárias para que tudo melhore. E não tenha dúvida da força de cada um que tem. Porque quando você muda, a espiritualidade de luz está toda junto. Porque eles estão aqui com a gente, sempre teve. Mas eles não agem porque nós mesmos não deixamos eles agirem. E eles não interferem. E quando a gente começa, muda o coração. Porque às vezes as pessoas podem até mudar fisicamente. Fisicamente começa doação, trabalho social, faz o mundo e o fundo. Muda. Mas a mudança que a gente fala da reforma íntima é aqui, ó, no nosso coração, no nosso ser humano. É mudar isso aqui. E é cada dia um pouquinho. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Bom, então muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe a todos, tá?